provocações. Essa palavra teria que ser dita por uma grega, uma Medeia, que falasse provocações. Meu Deus do céu, que palavra é essa? Provocações. Tudo bem, estamos há 13 anos no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Agora, ano 14. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Ai de mim, provocações. Comecemos, 1º de abril, dia da mentira. Há exatos 50 anos, militares e empresários deram um golpe de Estado e depuseram João Goulart, presidente do Brasil. Foi um 1º de abril que, para pegar bem, logo virou 31 de março. E vejam a história. Em 1953, João Goulart, ministro do Trabalho do governo Getúlio, aumentou em 100% o salário mínimo. Caiu, acusado de populismo pelo jornal. Vejam só que jornal. Acusado pelo jornal The New York Times. 2 anos depois, ele foi eleito vice-presidente, tendo sido mais votado que o próprio presidente Juscelino. Naquele tempo, presidente e vice eram votados em separado. Em 1960, Jango foi reeleito vice. Um ano depois, quando Jânio renunciou, os militares tentaram impedir sua posse na presidência. Não conseguiram, mas o derrubaram em 1964, também sob o aplauso do The New York Times. Morto no exílio em 1976, dizem que talvez tenha sido envenenado. Quem vem aqui conversar sobre isso, sobre aquilo, sobre o que ele quiser falar, ele tem o direito de ficar falando aqui nesse programa o que ele quiser, o tempo que quiser, sobre o assunto que ele quiser. Porque ele é o filho de João Goulart, ele é João Vicente Goulart. João Vicente Goulart. Você supõe que seu pai foi morto ou tem certeza? Bom, nós temos a obrigação de, depois dos inúmeros indícios que nós temos, inclusive no pedido de abertura desta investigação, depoimentos de ex-agentes que dizem ter participado da operação que haveria eliminado o presidente João Goulart, nós temos documentos liberados pelo próprio SNI brasileiro de um agente B que estava, inclusive esse documento, ele diz: ontem estivemos na casa do ex-presidente João Goulart e de forma clandestina subtraímos das gavetas de seus quartos os seguintes documentos: carta do Perón, carta de Ulisses Guimarães, relatórios econômicos, carta de políticos brasileiros, e enumeram uma série de documentos que eles subtraíram de dentro das gavetas do quarto de meu pai, no exílio em Montevidéu. Nós temos documentos do próprio Henry Kissinger, liberados pelo Departamento de Estado americano, que naquele então está na África e comunica o seu embaixador no Uruguai, que era o Slauderman. Ele comunica ao seu embaixador dizendo que não se intrometa nas operações que estão sendo levadas a cabo entre os serviços secretos do Brasil, Uruguai e Argentina sobre os assassinatos seletivos, que essa operação era para o embaixador não se meter e deixasse acontecer. Existe uma série de indícios e de quase que provas. Isto são indícios mais do que suficientes para nós, naquele então, juntamos todos esses pedaços de tempos e de acontecimentos e solicitamos, através
do Ministério Público Federal e o fizemos através do Instituto Presidente João Goulart. Porque nós tínhamos certeza naquele então, nós entramos com esse pedido em 2007, que se fizéssemos esse pedido em nome da família, lamentavelmente nós teríamos de parte das autoridades brasileiras a lacônica resposta de que crime de assassinato em nosso país prescreve em 20 anos, mesmo sendo eles de lesa humanidade, como seria enquadrado no caso. Nós tivemos, então, que fazer esse pedido em nome do Instituto e tratando o ex-presidente, como são todos os ex-presidentes de nosso país, como um bem cultural e imaterial da nação brasileira. Pois, até hoje, esse andamento do inquérito, naquele então, o Procurador-Geral da República, o Antônio Fernando de Souza, disse que não competia a ele fazer esta investigação e remete este processo para o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul. Veio a se instalar depois a Comissão da Verdade, dentro desse inquérito que corre lá, esse pedido de investigação por parte do Instituto Presidente João Goulart, que foi uma entidade criada pela família para preservar e relembrar não só o homem, como o governo e os fatos do período João Goulart, nós colocamos ali esse pedido. E por 2 vezes quiseram, inclusive, arquivar isto, antes da criação da Comissão da Verdade. Nós estivemos, após isto, com a subprocuradora da República, a doutora Gilda Carvalho, e depois de nós recorrermos e nós explicarmos a ela a teia que existia em tudo isto, que teria sido em função da Operação Condor, que foi uma operação elaborada na América Latina, na época de todas as ditaduras latino-americanas, e ali colocamos alguns nomes de agentes americanos que moram sob proteção do Estado americano, que estão nessa lista, e nós pedimos a oitiva desses agentes. Então, a linha de investigação para elucidarmos a morte do presidente João Goulart, diante de tantos indícios, eu acho que é um dever do Estado brasileiro para com a sua história, com o seu presidente, porque o que aconteceu a Jango pertence ao Brasil. Ou seja, esclarecer a morte do presidente João Goulart é um dever da nação brasileira. Quem vai analisar os restos mortais de Jango? A exumação não é o fim dessa história, porque ela pode ser inconclusiva. Nós ainda esperamos que o Ministério Público tenha a coragem e a soberania necessária de abrir esta ação cautelar para que, como outros juízes, o juiz Baltazar Garçom, o juiz Madrid, que está com o caso do presidente Frei, que também foi envenenado no Chile, já foram e já ouviram agentes americanos nessas condições. O Brasil até hoje não quis fazer esse movimento em função de fazer a oitiva desses agentes nos Estados Unidos. Nós autorizamos a exumação e a exumação foi feita através dos poderes constituídos pela Comissão Nacional da Verdade. Nós organizamos, foi um trabalho muito dedicado da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Foi um trabalho feito com vários peritos, foram convidados peritos argentinos, porque ele morreu na Argentina, porque existe um processo correndo na Argentina também, para que amanhã ou depois não se solicite novamente uma exumação desse tipo, porque a Argentina poderia solicitar isso. Uruguaios, porque haveriam também agentes uruguaios envolvidos e o serviço secreto. Brasileiros, é claro, da Polícia Federal do Brasil. Peritos indicados pela Cruz Vermelha Internacional e perito indicado pela família, que foi os peritos cubanos. Um perito cubano, que é o Dr. Jorge Pérez, que foi inclusive quem levou os restos do comandante Guevara para Cuba, ele localizou e levou para Cuba novamente. Constatado o envenenamento, como chegar aos mandantes do crime e ao executor? É muito difícil, eu acho que
que, se constatado realmente o envenenamento, nós temos que mudar a história do Brasil, né? Porque realmente a perseguição e a morte de um ex-presidente no exílio muda um pouco a história do nosso país. Ou seja, mataram um presidente constitucional no exílio, não é? Porque se houve um atentado de parte ou um conluio de parte do Estado brasileiro, porque se diz que o delegado Fleury estaria nessa reunião em Montevidéu, nós temos que mudar a história do Brasil. E eu acho que para a história do presidente João Goulart, sem dúvida alguma, será um grande avanço no sentido de mostrar ao povo brasileiro e às novas gerações que lutar pela pátria, pela liberdade e pela democracia vale a pena. Há quem ache que as mortes de Jango, Juscelino e Lacerda, todas muito próximas, fizeram parte da abertura lenta, gradual e segura, anunciada pela ditadura em 1974. Comente. Eu acho que existe uma coincidência muito grande. Uma coincidência muito grande porque Juscelino morre em setembro, eu acho, o presidente João Goulart em dezembro e o Lacerda em fevereiro de 77. É uma coincidência muito grande porque os três haviam feito a frente ampla. E eram três líderes, um de direita, outro de centro e outro de mais à esquerda, mas eram três líderes que amavam o seu país e tinham uma condução e um papel de responsabilidade numa possível abertura. Eu sempre digo que o presidente João Goulart, nessa abertura, ele não representaria apenas os janguistas, apenas os trabalhistas, apenas os trabalhadores ou os sindicatos, que, como muito bem na abertura, Jango sempre esteve ao lado, tanto quanto o ministro, quando deu 100% de aumento no salário mínimo, quando no seu governo, o governo João Goulart, que aprova o 13º para todos os trabalhadores do Brasil. Esses três líderes teriam, sem dúvida, um desempenho e uma responsabilidade muito grande na abertura. E estavam saturadas as ditaduras latino-americanas como política do Departamento de Estado americano. O mundo entrava na era da globalização e para fazer uma economia mundial globalizada tinha que ser feita democraticamente, mas sem os líderes nacionalistas. Por que e como seu tio Leonel Brizola sobreviveu? Ao abrir uma democracia, evidentemente, ele foi, inclusive, nós temos informações que ele, inclusive, foi alvo de um atentado no Uruguai, também a veneno, só que ele estava na fazenda dele em Durazno e rapidamente ele consegue ir ao centro de tratamento, ao hospital e fazer uma lavagem estomacal. Mas, evidentemente, que a abertura se dá num aspecto lento, como bem a gente falou aqui. Porque nós tivemos a anistia em 79 e viemos a ter, apenas em 1989, 10 anos depois, a primeira eleição presidencial. Ou seja, houve 10 anos entre a anistia e a primeira eleição presidencial no Brasil para que se pudesse acomodar as classes políticas e se cria, sem dúvida alguma, um outro meio de perseguição que é até hoje, que é o meio mediático de perseguição. Brizola não chegou à presidência da República e nós sabemos por que ele não chegou. Ele quis enfrentar um poder da mídia muito forte e muito estruturado que existe no nosso país. Agora, evidentemente que para abrir, a mídia controlou certos setores e nós viemos a ter o primeiro presidente eleito, um presidente que representava os interesses do capital internacional que ia abrir a economia mundial. Alguém disse outro dia que hoje
é mais fácil os argentinos esclarecerem os meandros da nossa ditadura do que os brasileiros. Comente. Isto é grave e é verdade. É grave e é verdade. Nós, enquanto nós não tivermos a decência, não é, de rever a nossa lei de anistia, nós não podemos falar em direitos humanos. O Brasil é um dos poucos países que ainda não reviu a sua lei de anistia. Mesmo que ela já tenha sido enviada ao Supremo Tribunal Federal e referendada, os países e as sociedades evoluem, né? O que é certo hoje pode não ser certo amanhã. Nós esperamos, eu acho que a Comissão Nacional da Verdade veio para dar um grande impulso e colocar a verdade histórica sobre os trilhos da nossa sociedade, mas ela não tem a capacidade de punir, né, pela própria lei de anistia. E o Brasil hoje se encontra numa situação de que, mesmo sendo signatários de tratados internacionais de direitos humanos, esses tratados, hoje os direitos humanos internacionais, eles não permitem prescrição para lesa humanidade, eles não permitem autoanistia, como foi dada no Brasil para os militares. Então nós temos que ter a certeza de que isto pode evoluir, mas a Argentina, o Uruguai, o Chile, eles já evoluíram nisso aí. Inclusive nós corremos o risco de que a ação penal que a Argentina instaurou sobre a morte do presidente João Goulart, ela desaforou agora de Paso de los Libres, que é a província de Corrientes, onde ele faleceu, e está levando para a Procuradoria-Geral da República Argentina, porque se nós não pedirmos esta oitiva, é muito bem capaz que a Argentina o faça primeiro que nós. Quais suas lembranças mais distantes de seu pai no poder? Elas são muito presentes em flashes. Nós não tínhamos, como criança, a dimensão do que foi o golpe. Eu estava presente quase sempre com ele, embaixo da perna dele, nos livros, até dizem que eu salvei uma crise militar, inclusive, porque no auge da crise ele estava com um grupo de comandantes, dos comandantes das Forças Armadas, e que eu cheguei e disse: o puto do cozinheiro não me dá pastel. Aí houve aquela descontração. Ele diz: olha, meu filho, eu acho que tu até prorrogasses um pouco a crise Vicente, militar. Por que Jango não resistiu ao golpe nem em Porto Alegre? Não havia condições, não havia condições. E sempre que me fazem essa pergunta, eu digo: por que Jango não resistiu? Ele tinha falado há pouco tempo com Santiago Dantas, que já estava doente na época, que tinha sido embaixador em Washington, tinha sido o seu chanceler e depois o seu ministro da Fazenda. E Santiago disse para ele: presidente, evite a qualquer resistência, porque eu tenho certeza, tenho amigos, e a 4ª Frota Americana está na costa brasileira, vai estar na costa brasileira. Quando houve o golpe, e ele foi para Porto Alegre tentando ver quais seriam as alternativas que tinha, o próprio Congresso Nacional, na madrugada do dia 2, declara vaga a presidência da República com o presidente dentro do país. Tentar uma resistência com outro presidente fugia à legalidade. E Jango era um legalista. E segundo, eu acho que ele previu, teve a sensibilidade política de não defender o seu poder pelo poder. Ele entendeu que a sua palavra, ordenando uma resistência, seria, sem dúvida alguma, uma guerra civil no Brasil. Porque os Estados Unidos já tinha a sua 4ª Frota, desembarcaria em Vitória e proclamaria, assim como fez 3 horas depois, na madrugada do dia 2, que empossaram o Mazzilli, o primeiro país a reconhecer o novo governo legítimo, entre aspas, foi o governo dos Estados Unidos, 3 horas depois da posse do Mazzilli, às 5 horas da manhã, no Palácio Presidencial. Como eram as relações dele com o embaixador Lincoln Gordon? Eram relações, evidentemente, formais, né? Nós sabíamos, eles tinham conhecimento
que o Lincoln Gordon vinha conspirando contra o governo democrático e contra a nossa Constituição. Tanto é que é o ponto de, em 2002, ele esteve aqui em São Paulo para lançar as suas memórias e disse nas nossas televisões para o nosso povo que ele deu 5 milhões de dólares para comprar generais e comprar políticos brasileiros para derrubar o governo de João Goulart. E nós temos, então, a eleição de 62, que 140 e tantos parlamentares foram financiados através do IBAD. Mas alguém ganhou em dólares para apoiar o golpe? Quem traiu foi o Cruel, aqui em São Paulo, que comandava o Segundo Exército. De manhã, ele disse: eu sou constitucionalista, estou do lado da Constituição. Quando o presidente da Fiesp de São Paulo, da Federação das Indústrias, vai a ele à noite e entrega as malas de dólares, está aí o coronel que presenciou, foi dentro de um laboratório, de um coronel que hoje é o coronel Erimar, que nos deu a declaração para o Instituto. Na mesma hora, ele traiu o presidente João Goulart e ficou ao lado dos golpistas. Quem traiu o presidente João Goulart e ele só percebeu na hora do golpe? Olha, houve o desencanto com muitas pessoas. Existia a esquerda querendo fazer as reformas de base mais depressa do que a Constituição permitia, querendo fechar o Congresso Nacional, e a direita taxando o Jango de comunista. Agora, há dias, o historiador Jorge Ferreira disse que a relação da sociedade brasileira com o golpe de 64 é um caso mal resolvido. O que você acha? Eu acho que ele tem razão. Eu acho que a grande tragédia e as reminiscências da nossa ditadura não é apenas aquilo que os militares praticaram em torturas, em sequestros e em desaparecimentos. São os mini castelinhos que eles colocaram dentro das nossas mentes, da mente da sociedade brasileira e das elites brasileiras. Nós hoje vivemos num país onde continuamos precisando das reformas de base. Nós vivemos num país onde a nossa justiça é uma para uns e outra para outros. Eu queria perguntar para você, João Vicente Goulart, como é que está hoje o seu país? Eu acho que nós temos avançado muito. Eu acho que uma das grandes conquistas do nosso povo foi o retorno à democracia. Nós vivemos hoje, talvez não, a verdade é que nós vivemos o mais longo período democrático de nosso país. Se esquecermos o passado, ele volta. Você vê riscos? Não vejo riscos nenhum. Eu acho que nós temos que avançar. E para nós avançarmos, independente de coloração partidária, nós temos que ter a consciência de que precisamos modificar as estruturas de nosso país. Agora, o que você tem a dizer aos jovens fashion de hoje, esses jovens fashion de hoje, que dizem que o Brasil precisa de uma ditadura? Isso é um absurdo, não é? Nenhum país precisa de uma ditadura. As ditaduras são os piores sistemas na hora que você perde a liberdade, perde a consciência, perde o direito de falar, perde o direito de se reunir. E esses jovens nunca devem ter passado por uma ditadura. O que faz a Fundação Presidente João Goulart? Nós estamos fazendo um grande resgate da memória de Jango. A Fundação, nós já fizemos em coprodução 2 filmes, um com a TV Senado, que foi exatamente aonde nós descobrimos a declaração, filmamos a declaração desse ex-agente que estava preso numa penitenciária de alta segurança em Charqueadas. Nós fizemos recentemente com o Canal Brasil o dossiê Jango. Estamos fazendo um esforço agora para fazer o Como Matar um Presidente, do Roberto Farias. Já está em fase de captação. E o nosso grande desafio foi uma luta de 7 anos que nós travamos, obtivemos o terreno no Eixo Monumental em Brasília e queremos lançar, se Deus quiser, ainda este ano,
a pedra fundamental do Memorial da Liberdade e Democracia Presidente João Goulart no Eixo Monumental em Brasília. Você tem alguma aspiração à carreira política? Não, eu sempre, eu já fui deputado, já fui secretário de Estado, mas quando me perguntam se eu quero voltar a disputar uma cadeira política, eu sempre digo o seguinte: o homem é um ser político, não necessariamente eleitoral. E nas condições atuais deste Congresso que aí está, e o sistema para atingir uma cadeira política como o nosso, aqui em São Paulo, para eleger um deputado, são 6 milhões de reais. Enquanto as empresas financiam isto, esses parlamentares se tornam empregados daquelas empresas que o financiam e não representam o povo brasileiro. Me diga uma coisa, você mente? Eu minto quando é necessário. Você é religioso? Sou profundamente religioso. Você chora? Choro. E você tem uma emoção cívica ao ouvir o hino nacional? Tenho. É. Sabe por que eu tenho? Porque eu tive que jurar a bandeira uruguaia. Eu tive que cantar o hino uruguaio e não tinha esse direito de cantar e de jurar a bandeira brasileira. Então, eu tenho um profundo respeito pela nossa simbologia e pela nossa Me diga uma coisa. Brasilidade. Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Quando nos libertaremos o nosso povo brasileiro? Essa sua resposta nós estamos pensando há séculos. Então, vou fazer a última pergunta. João Vicente Goulart, o que é a vida? A vida é um profundo desafio, um desafio que nós devemos avançar, caminhar e saber que a nossa passagem por aqui tem que ter algum significado, alguma luta pelos nossos semelhantes, alguma bandeira que nós temos que passar por ela. Eu acho que passar inadvertidamente pela vida é como passar inadvertidamente pela morte. João Vicente, a última pergunta. O que é a vida? Lutar, lutar e lutar. Então dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Obrigado. Da